Hoje estamos aqui no Museu de Língua Portuguesa. Então, convido-te, vem, acompanha conosco, vamos saber que história está por detrás desse museu lindo e fantástico. Nós estamos aqui, vamos visitar o Museu de Língua Portuguesa. A entrada aos sábados e domingos é gratuitamente. Então te convido a poder vir conhecer este museu, que é lindo, que está cheio de histórias fantásticas. Hoje, prometo-te que vai ser uma boa coisa. Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos. Eu sou Mila, eu sou da Venezuela. A gente vai começar hoje a conversa, a visita ao prédio, né? Essa estação não sempre se chamou da Luz, né? Esse lugar não sempre se chamou da Luz. O lugar se chamava Campos de Guaré, que entre outras coisas quer dizer terra molhada, por conta da quantidade de rios, né? Que existem embaixo de São Paulo. Por conta de uma capela da Nossa Senhora da Luz, é que a região passa a ser chamada da Luz. Vocês vão ver ao longo do espaço 3 letras que se repetem, que é SPR, que é o nome São Paulo Railway, o nome da companhia que tinha concessão. Isso tudo que vocês veem, tudo veio da Europa, veio da Inglaterra de barco. Atualmente no mundo existem 2 pioneiros da ferroviária, que é Inglaterra e França. Nesse caso é da Inglaterra. Tem crianças que chegam aqui e perguntam, parece com Harry Potter. Parece um pouco, porque tem uma influência inglesa. A gente vai passar pela Gare, bora por aqui. Tá vendo a maquete? A gente vai passar pelos níveis da altura do prédio, tá? Tá vendo aquela torre lá? A gente vai passar por essa torre. Essa torre, 2 vezes esse prédio pegou um incêndio, né? As 2 vezes a torre fez efeito chaminé, ou seja, o fogo foi para cima e não foi para o outro lado. Então, enquanto esse primeiro lado já foi reconstruído 2 vezes, esse outro lado está praticamente intacto desde 1900 e pouco, que foi a inauguração do prédio. A construção começa em 1867. O que é interessante sobre isso? Que aqui no Brasil, até 1888, é que se firma o Tratado de Liberdade da Escravidão. Então, a tecnologia teve como que uma certa prioridade, porque 67, né, quase 20 anos antes, começa a criação da estação. Esse é um pouco de contexto histórico-político. Essa foto é para vocês fazerem uma comparação do espaço. Como é que estava antes, como é que está agora, o que mudou segundo vocês? Segundo vocês, dá uma olhada. Os pilares, exatamente. O que mais? A pintura. Por que acontece? Após o primeiro incêndio, ele ganha mais um andar. E por isso aparecem essas pilastras que antes não estavam. Tá? Isso tudo acima era de madeira, foi queimado, teve que ser reconstruído. A gente fala da estética eclética, porque tem muita coisa acontecendo, desde ao gigante do espaço até os detalhes pequenininhos. Por exemplo, o que será que representam essas bolinhas aqui? Exatamente, o café, né? Que tudo nasce por conta do café. Aqui se repartiu, saía o café, saía de mula, saía em carreta. Então, mais da metade do café se perdia. É por isso que nasce a ideia de criar um jeito tecnológico de transportar o café. Bora? Aqui todavia passa o trem, tá? Essa aqui é a estação do trem, o metrô está embaixo. Tem inclusive um trem de carga que ele passa bem no meio-dia, é super barulhento. E tem um trem super lindo turístico que vai para Paranapiacaba, já ouviram falar? Que é a cidade onde moravam os obreiros, as pessoas que trabalhavam aqui. E por isso lá tem uma estética também ferroviária. Bom, nesse espaço dá para ver várias coisas. Tem aspectos antigos e coisas mais contemporâneas. As coisas mais antigas são essa cor marrom, como essas pilastras aqui. E as mais contemporâneas são essa cor vinho ou essa cor bordeaux, tá? O arquiteto encarregado do projeto se chama Pedro Mendes da Rocha, Paulo Mendes da Rocha. E o filho, Pedro Mendes da Rocha, ele vem para conversar com a gente e dar algumas dicas sobre a história do prédio, né? O que é isso que tem aqui? Olha só, perna de tesoura da estrutura do telhado, construído em 1946, em madeira peroba remanescente do incêndio ocorrido em dezembro de 2015.
Ou seja, ela aparece após o primeiro incêndio e sobrevive o segundo incêndio. Então, é uma escolha do museu de contar a sua própria história, né? Porque o museu poderia tentar tampar como que nada aconteceu. Mas aconteceu sim, faz parte da história. Hoje em dia, o prédio tem muita supervisão dos bombeiros, desse treinamento de saber como reagir em caso de emergência. Então, de alguma maneira, ficou como esse aprendizado em nós. Que outra coisa? Por exemplo, os elevadores. O Pedro Mendes da Rocha, filho do arquiteto, comentou que tem muita influência modernista, da arquitetura modernista. Por exemplo, o fato de que as torres eram de enfeite e passaram a ter um elevador, passaram a ser de utilidade. Então, isso entra dentro dessa questão da arquitetura modernista. Certo? Alguma pergunta? Eu gostaria de saber, acerca da construção ferroviária de trem e acerca do museu, qual a construção que começou primeiro? Primeiro veio a estação. Primeiro a estação. Primeiro veio a estação. A construção da estação também foi construída por os ingleses? Foi em uma mistura, foi mão de obra africana e mão de obra indígena também. Por isso eu falo que tanto esse prédio como a língua portuguesa tem muitas coisas em comum, porque ambas vieram de barco da Europa e ambas aqui são manejadas por mãos africanas e mãos indígenas. Certo. Bora por aqui? Galera, olha só, essa é a parte administrativa do museu, tá? Esse espaço aqui, eu quero que vocês dêem uma olhada no chão. O que aconteceu? Nos tempos de 1970, o prédio estava na administração da CPTM. E a CPTM tinha uma visão pragmática da questão. Em que sentido? Ai, tá ficando velho, troca. Ai, a pintura tá caindo, pinta de outra cor. Então começaram a fazer muitas modificações pelo espaço. Eu também, pessoalmente, não tinha consideração nenhuma do que era patrimônio, do que é conservar, preservar. Então só foi até que eu cheguei aqui que teve consciência disso, né? Então o que aconteceu? A CPTM decidiu tacar um cimento no chão e tampar essa estampa original. Então depois esse cimento foi tirado, aí a estampa estava estragada, aí a manutenção foi feita à mão, a restauração foi feita à mão. Então por isso que esses quadrinhos não são 100% geométricos. Vocês veem que eles têm umas bordinhas. Então é por isso porque foi feito à mão. Por que foi feito à mão? Não sei. Vem por aqui? Vamos saber. Dá uma olhadinha por aqui. Quantos estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Ó, dá uma olhadinha aqui. Vem. Sem vergonha, sem medo, não vou morder ninguém, eu já mostrei. Olha só, isso aqui é uma técnica de arquitetura que se chama prospecção. A ideia é tirar com um bisturi, capa por capa, de tinta, até chegar na tinta original, exatamente. Então, olha só, aqui dá para ver o processo histórico do que aconteceu com as paredes do prédio. Essa aqui seria a tinta original, esse branco é da época da CPTM. Então, o museu se representa a si mesmo, né? A sua história. Desse lado também tem, ó. Qual que vocês acham que é o lado antigo e o lado moderno? Direito seria o lado antigo. Qual antigo? Acho que é o lado direito ali. O lado direito, exatamente. Olha que a pintura é diferente, a textura é diferente, o tom. Tem uma poeira de São Paulo. Olha só, galera, esse cantinho dá para ver também a questão do eclético que eu falei. Tem duas janelas, as duas são totalmente diferentes. Uma tem um desenho que vai mais no Art Deco, que é uma coisa mais geométrica, mais perfeccionista. E essa é o que chamamos Art Nouveau, que é um gráfico mais relaxado, mais orgânico, mais natural. Art Nouveau. Exatamente, Art Nouveau. Essa combinação de elementos se repete ao longo do espaço inteiro. Tipo, ó, tem essa janela que é de ferro, a outra é de madeira com vidro e de alguma maneira tudo fica em harmonia. Bora por aqui? No chão, por quê? Porque aqui aconteceu exatamente o mesmo que aconteceu lá embaixo. Tacaram um concreto acima, tiraram um concreto, a pintura estragou, refizeram a mão. É a história. Por quê? Não sei. Choices. E acima por quê? Porque a gente vai passar por aí daqui a pouco.
para ver os diferentes níveis do prédio, né? É um prédio que foi planejado com muita luz natural, desde o princípio. Damos uma olhada aqui. Pode, vem. Essa sala aqui, galera, a gente usa para reuniões, para formações, várias atividades. Olha só, nessa sala tem algo que parece real, mas é falso. Será que vocês encontram? Vamos andar pelo espaço. Não. Toca aquela madeira lá embaixo. Essa aqui é a sala do educativo, ela se chama Espaço Educativo Paulo Freire. Não é uma aula dedicada a Paulo Freire, deveria, mas não é. Bora por aqui. Mais uma escadinha. Aqui onde que nós estamos, qual é algo dos mais valiosos, concreto, que podemos conhecer acerca do museu? Em que sentido? Patrimônios, o que é que nós temos assim de concreto que podemos ver que ficou ao longo do tempo também, que está a ser conservado? Então, interessante que você faça essa pergunta agora, porque olha onde a gente está, olha essa data. Uau, 1909. Uau, uau. Resistiu diante aos dois incêndios. Exatamente. E tem alguns vidros que parecem que não são originais. Então é possível que tenha existido alguma troca. Mas é uma peça bastante antiga. É resistente? Ele pode pular e não bater com Posso? Não te recomendo. Mas resistiu diante a dois incêndios. Então, Se eles ficarem com você é um sortudo. tem uma parte... Ah, olha, essa aqui é a torre. Daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada mais pertinho. Tem uma parte da história... Ah, eu coloco a coisa? Pode. Desculpa. Tem uma parte da história que o Pedro Mendes da Rocha, né, o arquiteto, fala que a ideia do museu nasce de um empregado da CPTM. O empregado falou um dia, será que a gente faz, o Centro da Língua Portuguesa? E bim, se acendeu a ideia, né? Então começa a produção desse Centro da Língua Portuguesa. É controversial porque o Brasil não é o lar, não é o nascimento, né? Não é o berço do português, mas é o lugar que tem mais falantes de português no mundo. Então, de alguma maneira, faz sentido que o museu esteja ubicado aqui no Brasil. Então, o museu nasce em 2006. Um museu grande, espaçoso, acontece o incêndio de 2015 e tudo se perde, essa grande parte da torre para lá se perde, dura uns 4 anos em reconstrução, quando já volta para abrir, justamente cai a pandemia, então foi caos, né? Que foi o ano que eu entrei, era uma exposição temporária sobre migrantes, sobre a migração no Brasil, então os educadores éramos todos migrantes, aí depois eu passei a ficar como fixa, então assim como eu entro aqui no museu. Depois, é isso, tem alguma pergunta? Não tenho mais dados. Eu sempre vou lembrando assim, bora por aqui, que falta. Também dentro do museu, eu não vou te levar até lá, mas você vai encontrar uma peça arqueológica Tupinambá, de 1500. Sim. Ela não faz parte da visita ao prédio, mas está lá dentro. Eu fiz arte. Claro, por isso que você fala também. Tá tu ainda? Tá ok. A duas? Sim, eu tô no... Já escutou falar do Teatro Oficina? Sim. Lá, eu faço a vida lá. Todo mundo chega aí, ó. Olha só, aqui fica o que redes sociais, organização das exposições e o que é articulação social. Quem conhece São Paulo sabe que aqui essa região da Luz sempre foi um pouco controversa, né? Até há pouco tínhamos a Cracolândia, que ela não foi que parou de existir, simplesmente foi dissolvida. E isso é um problema que eu acho interessante perguntar, vocês pensando, será que é um problema do Brasil ou será que existem outros lugares do mundo?
Não, existe muita parte do mundo. É mundial, exatamente. Canadá, eu fico impressionada. Canadá tem uma rua Cracolândia, Rússia tem uma cidade que é uma Cracolândia. Então é um problema global. Não é uma questão. Eu acho super importante defender isso, porque desde que eu vim para cá, para o Brasil, eu sinto como que a identidade de ser latino-americano está muito duvidosa, assim, não é uma identidade forte, nem para nós, nem para vocês como brasileiros. Então, eu acho que é importante essa conversa, né? Está acontecendo a nível também latino-americano, em Bogotá, no México, também no centro da cidade está acontecendo uma questão muito violenta. Então, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer ao respeito, né? Aqui, especificamente no museu, tem um festival que se chama Pop Rua, organizado junto com outras instituições, como que é Sesc, como é Pinacoteca, que a gente se organiza e realiza um festival para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Atenção médica, atenção jurídica, comida para tomar banho, para que os cachorrinhos tomem banho. É uma atividade que dura pouco, dura 2 dias, mas eu sinto que faz bastante. Certo, certo. São problemas sociais, também tem que existir atividades sociais para dar uma melhorada nas coisas. Não podemos só falar que são problemas e não optar pela solução dos problemas. E também não se fazer da vista gorda, né? Tipo, ai, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Inclusive, bem criança para o museu, as crianças olham as pessoas e falam, por quê? E a gente tem que conversar sobre isso. Então, é uma situação que existe sim. O museu toma o mínimo de ação com respeito. E eu fico muito feliz de ingressar essa conversa permanentemente. Bora? Vou dizer que lá tem o Parque, o Jardim da Luz. Foi o primeiro jardim botânico de São Paulo. Dizem as histórias que tinha uma torre que foi derrubada para não competir com as torres da estação. Sendo que depois São Paulo virou só torre praticamente. Vamos subir pelo elevador? Por aqui é por onde vocês não vão subir na torre. Não pode. Tem que subir com um bombeiro, tem que subir com proteção, é todo um rolê. É, não é só subir, tem toda uma... Bora? Vida boa. Aqui, galera, é o 3º andar. Aqui do lado tem a Praça da Língua, uma atividade linda, eu recomendo. Ela acontece a cada 45 minutos. É um filme sobre o que pode a língua e depois é como um planetário de poesias. Super lindo. Esse espaço foi concebido para shows, para esse tipo de atividades. Então, o teto, ele está feito para isolar o som. Deixar dentro o som que a gente quer, deixar de fora o som que a gente não quer. Com respeito das janelas, algumas abrem. Então, o que acontece? Isso representa um risco de acidentes. Qual a proposta do museu? Fazer uma proteção, ainda de vidro, que dê para observar e desfrutar da janela e ainda tenha uma proteção para evitar qualquer tipo de acidentes. Bora para o sol? Que sol mesmo. Que sol! Jesus. Olha só. Lembram desse cantinho aqui? Sim. Com respeito da torre, eu acho engraçado que naquela época tinha a questão de que as torres tinham muito a ver com uma questão religiosa, né? Católica especificamente. Certo. E como essa torre não tinha nada a ver com nada católico, ela foi batizada como a primeira torre profana de São Paulo. Então, ela viu o elevador? Eu não estou sabendo. A questão do Big Bang, né, da imitação. Eu quero mostrar para vocês rapidinho. Mila, tudo bem? Tudo lindo. Eu sei que tu és uma artista. Gostaria de falar o que é que tu tens achado da sua mudança de Venezuela para cá no Brasil. Como é que tu vês a arte? Como é que tu tens vivido a arte? Bom, aqui
tem muita mais possibilidade. Quando eu era criança, as pessoas sempre falavam, mas você vai morrer de fome, a arte não dá comida, a arte não dá frutos. E quando eu cheguei ao Brasil, também existe esse pensamento. Só que, por algum motivo, aqui a arte tem mais possibilidade, tem mais recurso, tem mais interesse, tem mais prioridade, existem os editais. Então, para mim, foi descobrir um mundo de possibilidades, assim, que infelizmente no meu país não tem. Então, para mim, era necessário, era uma prioridade, assim, ou eu vou viver para fazer arte, ou eu não sei o que vou fazer com a minha vida. Posso falar que tu vives da arte? Posso, pode. Vives da arte, 100% vives da arte. Vivo, graças à vida. Esse é o meu desafio. E como é que tem sido esse processo, sendo que tu saíste de Venezuela já com uma ideia planificada para poder viver da arte cá no Brasil? Como é que foi esse processo, ou como tem sido para chegar até onde tu chegaste, o teu processo? Diz lá para nós. Então, quando eu entrei aqui no museu, foi por acaso, foi um grupo de WhatsApp de mulheres migrantes, onde apareceu a vaga, você precisa de imigrantes que trabalhem com artes. E eu assim falei, não é possível, é muito para mim. E aí cheguei, entrei aqui, fiquei um tempo e depois precisava de uma pessoa que falasse espanhol. Uau. E eu assim, tipo, não, é sério. Isso é para mim. É para mim, é muito para mim. As portas foram se abrindo. Então, aqui dentro do museu, alguém falou, você conhece o Teatro Oficina? E o Teatro Oficina, não. E aí fui conhecer o teatro e o teatro também se abriu. Então, no teatro fiz um processo de que se chama Universidade Antropofágica, que dura 3 meses. Um processo de formação super lindo. Isso foi em 2022. Então, de lá para cá, já participei em várias peças no teatro. Então, tem sido um processo muito orgânico, muito natural, muito de bater na porta, a porta se abriu um pouquinho e você... Deixa um conselho lá para a pessoa que está em casa, que querem viver da arte, que desejam ser um artista. Diz aí para eles. Olha, se você quer viver da arte, você tem que lutar com dentes e garras pelo seu sonho, porque não vai ser fácil, não. E muito mais se você nascer na Latinoamérica. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Força. Totalmente ciente. Uau. Vamos virar latismo. Total! Viva a Latinoamérica, viva a arte latino-americana, 100%. Viva! Mas digo que nós africanos também temos uma história muito fixe. Sim. E gostamos de representação. Espero um dia poder partilhar um momento de arte contigo. Sim, claro que sim. Aliás, a Latinoamérica toda tem muita conexão com a África, por um motivo que não deveria nem ter existido, mas aconteceu. E a gente tem um afeto, uma afinidade. Total, uma conexão muito grande. Quando a gente escuta Kuduro, não quer dançar? Com esse Kuduro! Claro! Faz isso! Opa! Tá atualizada. Conta aí uma música Kuduro. O que é que você gosta? O que é que já ouviu falar de Kuduro? Eu já ouvi falar... Wake Wake? Wake. Bem na ideia. Talvez esquecesse a música. Tem Buraca Sound System. Gente, a gente tem que trocar música. Vamos trocar música. Queres aprender a dar um toque? Quero. Vais aprender a dar um dombolô? Tá. Dombolô. Sou melhor como atriz do que dançarina. Daniel, já ouviu falar de outras comunidades que falam a língua portuguesa? Sim, muitas. Eu sou diplomata brasileiro e a minha primeira função no Ministério das Relações Exteriores foi cuidar da participação do Brasil nessa organização chamada Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E nós, então, cuidávamos muito de projetos de cooperação em matéria de língua, em matéria de desenvolvimento entre os países que falam português e fazem parte da CPLP. Uau! Então Daniel conhece CPLP, Comunidade dos Países que falam a língua portuguesa. Sim. Foi meu primeiro trabalho na minha carreira e foi muito interessante e me proporcionou viajar por países dessa comunidade. Eu tive umas 3 vezes em Guiné-Bissau, 2 em Cabo Verde, tive em São Tomé e, eventualmente, tive como meu primeiro posto no exterior, como diplomata, uma função na Embaixada do Brasil em Luanda, Angola. Uau! Eu sou de Angola, uau, que lindo! Agora que não sabiam, esses são os países que fazem parte da comunidade da língua portuguesa. Exatamente.
até temos países na Ásia também, né? Infelizmente eu não pude visitar Moçambique, Cabo Verde eu já acho que eu falei, mas Moçambique e Timor-Leste eu não tive oportunidade. Mas eu espero que ainda aconteça. Ainda tem alguns anos pela frente na carreira, quem sabe. O que é que tu acha do museu? Como é que tu podes falar acerca desse museu da língua portuguesa? Eu gosto muito desse museu, já havia vários anos que eu não vinha, eu moro em Brasília, quando eu estou no Brasil, mas eu trouxe fundamentalmente os meus filhos, porque meus filhos são brasileiros, mas tem relativamente pouca exposição à língua, porque estudaram muito tempo no exterior, quando estavam no Brasil estudavam em escola internacional para facilitar esse trânsito, e um dos nossos objetivos nessa atual etapa em que nós estamos aqui no Brasil, nós voltamos em janeiro da Alemanha, onde passamos 3 anos e meio, é justamente proporcionar a eles mais disposição à língua portuguesa. Certo. Eles têm certas dificuldades, por exemplo, em usar o subjuntivo na hora de conjugar os verbos. E eles leem pouco em português. Então, um pouco o objetivo da vinda deles, de nós trazermos eles para cá hoje, foi estimulá-los a se interessar mais pela nossa língua. Estimular eles, estimular também a cultura. Exatamente. Uau. E que eles achem a língua cada vez mais bonita e interessante como nós achamos. Obrigado. Obrigado a você. Hoje estivemos aqui no Museu de Língua Portuguesa, onde que aprendemos acerca desta obra linda, magnífica que está aqui. Tu que gostaste do conteúdo, convido-te a me seguir para não perder nenhum dos episódios que vamos estar lançando. Convido-te, segue Mr. Afro Chaime. Energia positiva, minha família.